Ainda falando de violência, 4 cidades do Ceará estão entre as 50 mais perigosas do país. Foi o que revelou o Atlas da Violência no Brasil. Os dados são referentes a 2022 e levam em conta o número de homicídios por 100 mil habitantes. Maracanaú, Caucaia, Sobral e Fortaleza. A capital cearense ficou entre as 5 mais violentas do país. Este pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da UFC explica os motivos. São 3 municípios da região metropolitana e nós temos uma cidade que é uma grande cidade do estado. Então, quer dizer, são espaços, né, de articulação e de irradiação desses grupos. Porque à medida que você tem uma maior repressão, as organizações criminosas em Fortaleza, elas vão se espraiando para os municípios vizinhos. O documento aponta a existência de 4 facções criminosas no estado e a relação delas com os assassinatos. Traz também a expansão desses grupos para cidades do interior com bem menos de 100 mil habitantes. À medida em que você tem um mercado mais consolidado, em que você tem a hegemonia de um grupo, aí você tem uma certa acomodação e uma certa resolução dos conflitos por meios mais pacíficos, que no caso a gente está exatamente no lado oposto. A gente está enfrentando uma ruptura, né? A gente está enfrentando mudanças territoriais e choques territoriais e com isso vem toda uma dinâmica de violência, toda uma carga de chacinas, de homicídios múltiplos, né? Que é a situação atual que o Estado enfrenta. A violência não tem poupado nem as crianças. Na última sexta-feira, uma bebê de 9 meses foi baleada na cabeça em uma praça do bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, quando 2 suspeitos chegaram atirando e mataram um homem. A criança continua internada. Em maio, uma criança de 9 anos foi atingida na mão por um tiro enquanto ia a um aniversário. Os suspeitos passaram na rua atirando contra um desafeto. A coordenadora do Núcleo de Monitoramento de Políticas Públicas do SEDECA diz que falta uma maior presença do Estado nas comunidades. São territórios, são bairros que a gente tem ausência de espaços públicos, como praças, como areninhas. Então a gente não tem, em determinadas áreas onde tem a maior concentração de homicídios, de áreas públicas. Então as crianças muitas vezes não têm espaço. E aí, se a gente não pensar numa abordagem policial mais consciente, mais regulamentada, mais humanizada, isso vai acarretar no cenário que a gente tem hoje. E um outro ponto que a gente percebe são essas dinâmicas territoriais demarcadas por grupos faccionados também, né? Isso é um outro fator, mas não é o único, que tem nos chamado a atenção para infelizmente, para esse cenário de agravamento onde nossas crianças têm sido, por exemplo, vitimadas por balas perdidas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado disse que, além do aumento do efetivo, o governo criou o Comitê Estratégico de Segurança Integrada, que promoverá a atuação coordenada entre os poderes executivo, legislativo e judiciário no combate à criminalidade no Estado.